O dia que eu partir, eu vou para o céu. E até chegar nesse dia? Até chegar nesse dia, se eu convidei demônios para entrarem na minha vida pelos pecados que eu pratiquei, eu preciso tirá-los da minha vida. Por isso que é a segunda parte. O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Não está escrito que encobre a transgressão não será salvo, não é isso. A salvação vem pelo arrependimento. Eu posso ter arrependimento e pecado oculto, olha isso. Eu posso me arrepender dos pecados que eu nunca confessei. E se eu me arrepender dos pecados que eu nunca confessei, eu tenho salvação? Tem. Arrependei-vos e convertei-vos. O que é conversão? É não fazer mais. Conversão é metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento. Eu me arrependo de ter feito e nunca mais farei. Esse é o versículo de Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O pecado foi cancelado pelo arrependimento? Foi. Eu não pratiquei mais? Não. Então, vida eterna chegou? Chegou. Quando? Daqui 50 anos. E em 50 anos, os demônios que eu convidei para entrar um dia na minha vida vão sair só porque eu me arrependi? Não. Porque o que está em oculto está nas mãos dele. Aí vamos para o versículo de novo, de Provérbios 28:13. O que encobre as transgressões jamais prospera. O que encobre as transgressões jamais prospera. Não é jamais será salvo. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Você acredita mesmo que esse versículo está falando de encobrir do Deus Todo-Poderoso? Você acredita que é possível encobrir alguma coisa diante de Deus? Você acredita mesmo que tem alguma coisa que Deus não viu, não sabe, não conhece? Davi no Salmo 139 fala: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe e já sabia todos os meus dias. Sabe o que está escrito nesse versículo? O Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe e já sabia do meu adultério que eu ia cometer um dia. Já sabia do homicídio que eu ia praticar um dia, eu ia matar Urias, para ficar com a mulher dele, Batseba. O Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe e sabia tudo, absolutamente tudo a meu respeito, até o dia do fim do jogo. Nada fica encoberto aos olhos de Deus. Nada. O pensamento não vê a mente, ele já sabe qual é. A palavra não vê a boca, ele já sabe qual é. A Bíblia fala que ele conhece os afetos do coração. Sabe o que é afeto? É sentimento. Nada é encoberto diante dele. Nada. Tudo está patente aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Tudo. Absolutamente tudo. Não tem nada que você faça que Deus não sabe, antes de você fazer. Quando tem a intenção no coração de fazer, ele já sabe. Por isso que antes de Caim matar Abel, ele chega para Caim e fala: se procederes bem, serás aceito. Porque está vendo a intenção do coração de matar o irmão. Por isso que ele não aceita a oferta de Caim e aceita de Abel. Não é porque a oferta de Caim era fruto e a oferta de Abel era sacrifício. É porque Deus não aceita a oferta de quem odeia o seu irmão. Está escrito na Bíblia. Se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai e conserta com ele antes de trazer a oferta ao altar. É por isso. Deus sabia que Caim ia matar Abel. Deus sabia tudo. Deus sabe tudo. Deus já viu o fim. Eu disse ontem que tem um versículo em Eclesiastes que fala: o que é já foi, o que será também já foi. Sabe o que isso significa? Deus já viu tudo antes de acontecer. Imagina que a nossa percepção do tempo, do espaço, está limitada aos nossos sentidos. Carne, corpo, ouvidos, olhos. Se você chegar ali na quadra onde eu estou hospedada, tem uma quadra, casas. Tem uma casa que fica bem em frente à rua. Se eu chegar na janela onde eu estou, eu vejo os carros que passam na rua e vejo as pessoas que passam na rua. E eu só vejo o que está passando agora.
Talvez um carro me chame a atenção mais do que os outros, porque eu gosto mais daquela marca, daquela cor, daquele modelo. Mas essa rua tem um movimento assim, é uma quadra, e o tráfego é assim, na quadra. O trânsito é assim. Direita, 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 é o movimento da quadra. Eu estou na janela, eu estou vendo os carros que estão passando. Depois que eles viram a esquina, eu vou me lembrar de alguns só, raros. Não vou lembrar de todos os carros que eu vi meia hora passando na frente da janela. E eu não sei qual é o próximo carro que vai virar a esquina. O presente, eu percebo alguma coisa pelos meus sentidos limitados. O passado, eu tenho vaga lembrança daquilo que é muito importante para mim. Eu disse a você que tem 74 anos, e eu posso contar toda a minha história em 3 horas. Como assim? Como é que alguém coloca em 3 horas 74 anos, se um dia só tem 24? É porque eu não lembro de tudo. Eu lembro do que é importante, do que é alegre, do que é triste, do que me marcou, das coisas que foram importantes da minha vida. Se você me perguntar que roupa que eu estava vestindo o dia que eu fui ministrar na Maná Church em Maceió, eu não sei, eu não lembro, não é importante a roupa que eu estava. Eu vou me lembrar de algumas coisas do passado. Eu percebo algumas coisas do presente, tenho raras memórias do passado. E o futuro? Não sei nada. Você sabia, segunda-feira da semana passada, que naquela semana haveria notícia da morte da rainha? Não, ninguém sabia. Ninguém sabia. Você não tem condição de ver um dia na frente, uma hora na frente. Mas sabe como é Deus? Imagina que Ele está num balão dirigível aqui em cima dessa quadra. Ele está vendo todos os carros que estão passando agora, está vendo todos os que já viraram a esquina porque já passaram, e está vendo todos os que vão passar. Passado, presente e futuro, para Ele é a mesma coisa. Por isso Ele é o eu sou. Ele não é o eu fui e nem o eu serei. Ele está vendo agora a criação do homem. Ele está vendo agora a queda do homem. Ele está vendo agora a cruz que salva o homem. Ele está vendo agora o arrebatamento da igreja. Tudo ao mesmo tempo agora. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele conhece tudo. Quando você tem essa percepção, você vai ter respostas de muitas coisas na Bíblia. Eu perguntava para Deus assim, por que que o Senhor não foi duro com Davi, o Senhor foi duro com Saul? O pecado de Saul foi desobedecer um comando de guerra. Deus deu uma ordem, o que que ele tinha que fazer com os despojos de guerra? E o pecado de Davi? Homicídio e adultério. O pecado de Davi ferrado. O que é pior, um homicídio e um adultério ou um desobedecer a um chefe? Por que que Deus tratou de um jeito Saul e tratou de um jeito Davi? Sabe por quê? Porque Deus nunca viu o arrependimento de Saul. Saul nunca disse, pequei contra o Senhor. Saul justificou o pecado. O pecado que você justifica, você não se arrepende dele. O pecado que você encontra uma razão para pecar, você não se arrependeu dele. E ele viu o arrependimento de Davi, ele viu o choro de Davi, o arrependimento de Davi. Ele viu Davi escrevendo o Salmo 51, dizendo, não te afastes de mim, não retires de mim o teu espírito, pequei contra o Senhor. Quando ele viu no futuro o arrependimento de Davi, ele já sabia que o pecado de Davi seria cancelado. E quando ele nunca viu no futuro o arrependimento de Saul, ele sabia que Saul morreria no seu pecado. Tanto que suicida. No suicídio tem um ingrediente espiritual maligno. Não existe suicídio sem ação de demônios. Mas o que eu quero dizer para você é que toda vez que nós guardamos em secreto um pecado que nós cometemos, e nós achamos que só confessando para Deus está resolvido, não está. Está resolvido a vida eterna, o arrependimento vai dar vida eterna, mas a limpeza da nossa casa, a prosperidade em todas as áreas que a gente quer alcançar, no casamento, com os filhos, na família, nos negócios, nos bens, no esporte, está amarrado, porque tem um ser espiritual da maldade que tem uma procuração que foi dada para ele um dia, e nunca foi retirada, porque está em oculta a história.
Eu disse para você que o mundo espiritual é legal. Então tá, então vamos falar como leis. Se uma pessoa comete um crime, e esse crime é testemunhado por uma autoridade que tem competência para assinar um auto de flagrante. Houve um crime, foi testemunhado por um policial, esse policial tem legitimidade e competência para escrever o crime, declarar o crime, descrever o crime e assinar como testemunha, fazendo um auto de flagrante. Flagrei o autor praticando isso, 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 isso. Se chega na mão de um juiz, esse auto de flagrante assinado por uma autoridade competente, não precisa mais nada para condenar esse homem. Não precisa ouvir uma testemunha, não precisa tomar um depoimento, não precisa juntar prova nenhuma mais, nem arma, nem nada, nem fotografia, nem nada. Porque o flagrante assinado por uma autoridade competente é suficiente para condenar o culpado. Acabou. Não tem como mudar isso. Sabe qual é a autoridade competente que assinou o flagrante do nosso pecado? Deus. Na hora do adultério, print, tira a foto lá no motel e bota lá no livro da vida. Na hora do roubo, print, tira a foto, coloca lá no livro da vida. Na hora da violência, print, tira a foto, coloca lá no livro da vida. E assina, como autoridade que flagrou o pecado. E você não precisa confessar para Deus o que Ele já sabe. Ele já sabe, Ele já viu, Ele já conhece. Por que nós precisamos confessar uns para os outros? Porque tem uma lei espiritual. E o mundo espiritual é regido por leis. E nessa lei espiritual está escrito que quando dois desligam na terra, desliga no mundo espiritual. E quando dois ligam na terra, ligam no mundo espiritual. Como é que eu vou desligar você do seu pecado se você não contar ele para mim? Como é que eu vou desligar você da conexão que você fez com as trevas se você não abrir a boca? Como é que eu vou orar cancelando essa procuração das mãos de Satanás? Para que ele nunca venha cobrar isso na sua vida, nem na vida dos seus descendentes. Isso é muito importante. Porque o nosso pecado, ele tem uma consequência pessoal. É a responsabilidade pessoal. É outra lei. Mas ele tem também uma consequência geracional. A lei da responsabilidade é uma, a lei da herança é outra. A lei da responsabilidade, a alma que pecar, essa morrerá. O pai não morre pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Mas na lei da herança, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daquele que praticou o pecado. Como assim? Na lei da herança, os descendentes sofrem uma consequência geracional do pecado e perde a vida abundante também pelo pecado dos pais. Você conhece a história de Davi? Vou te dar de tarefa. 2 Samuel capítulo 12. O dia que o profeta vem ao aposento de Davi confrontar Davi, porque Davi adulterou e matou Urias para ficar com a mulher de Urias. Davi se arrepende. E quando Davi se arrepende, ele fala: pequei contra o Senhor. E o profeta responde: o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O salário do pecado é a morte, você se arrependeu, não morre mais. Mas, toda vez que você encontrar mas na Bíblia, abre os olhos. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14. Põe lá na tela, por favor. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14 e 15. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Também, por que também? Porque vai morrer mais gente. Então Davi teve o pecado perdoado? Teve, está escrito lá. O Senhor te perdoou o teu pecado. Mas a consequência geracional não deixou de acontecer. Mas como assim? Ele confessou e ainda assim teve a consequência geracional?
Teve. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo ao mundo ainda. Porque não havia como romper com maldições. Porque a visitação da iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração sempre foi praticada por Deus. Sempre. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Até a terceira e quarta geração é a lei da herança. E os filhos de Davi sofreram consequências geracionais do pecado de Davi. Quando você continua a ler, 2 Samuel, capítulo 12, vai caminhando, você vai ver no 13, o Senhor feriu a criança. Está escrito, o Senhor feriu a criança de Davi. Quem feriu? Satanás? Não, foi o Senhor. A lei da herança. Os nossos pecados geram a consequência para filhos, netos, bisnetos, tataranetos. A partir da cruz é possível romper com heranças e romper com pecados. O que leva uma pessoa a não confessar pecados? Reputação. Minha reputação é muito alta. Na Bíblia está narrado o pecado de Abraão, está narrado o pecado de Davi, está narrado o pecado de Noé, o pecado de Sansão. A nossa reputação é maior do que a deles? Não. O nosso orgulho é maior. Se confessarem os vossos pecados uns aos outros, vai prosperar. Tem um texto que você conhece sobremaneira, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5 fala, está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Vão fazer a oração da fé sobre os enfermos, ungindo com óleo, e o Senhor o levantará. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros são os líderes, pastores, aqueles que estão à frente da igreja. Vão orar pelo enfermo, vão ungir o enfermo com óleo. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Está colocando lá. Depois tem um ponto e vírgula. Se tiverem cometido pecados, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Está falando que tem que vir o presbítero orar, tem que vir o presbítero ungir com óleo, e ainda assim eu tenho que confessar pecados, e ainda assim outros têm que orar por mim, além do presbitério. Não, está falando de duas coisas diferentes. Está falando de enfermidade física, que a unção com óleo e a oração da fé são suficientes para curar. Chama o presbitério, unge com óleo, ora pelo enfermo. Covid, um acidente, uma queda, alguma coisa grave que aconteceu, físico. Mas está falando a segunda parte de uma enfermidade espiritual decorrente de pecado. A segunda parte é, se houver cometido pecados, serão perdoados, confesse os vossos pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros para serem curados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Ora um pelo outro para ser curado, porque pode tomar banho de óleo que não vai ser curado se tiver pecado oculto. Pode chamar todo o presbitério. Pode ficar magro igual um cabo de microfone, tanto jejuar. Pode ficar de joelho cascudo de ajoelhar. Mas se tem pecado oculto que não for confessado, não vai ser desligado. Só quando você traz para a luz é que pode desligar. Confessai os vossos pecados uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, está escrito. E orai uns pelos outros. 2 ou mais podem desligar no mundo espiritual. É uma lei espiritual. Você sabe que tem doenças físicas decorrentes da corrupção da carne, do envelhecimento, da queda, do acidente, do Covid, etc. e tal? Físicas, doenças físicas. Tem doenças físicas decorrentes da falta de educação alimentar. Tem doenças físicas decorrentes de maus hábitos. Imagine, o cara come batata frita, come fritura, come fritura, come fritura, come fritura, aí o colesterol alto fica e ele fala que é demônio. Não é demônio não, é falta de educação alimentar. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão,
depois vira fritura e faz mal para o coração. Ele toma açúcar com alimentos, ele não toma alimentos com açúcar, não é café com açúcar, é açúcar com café. E açúcar com suco, não é suco com açúcar. Enche o corpo dele de glicose. Não processa essa glicose, aí tem diabetes. Aí ele fala, tá vendo? O nome diabetes é diabo, esse negócio é diabo. Ora por mim. Isso é doença física do corpo, envelhecimento, catarata pela velhice. Isso não é espiritual. Existem doenças psicossomáticas. A emoção, a psique, a alma adoecendo o corpo. Uma pessoa que perde a família, enterra todo mundo, sepulta todo mundo pelo Covid. Essa pessoa pode entrar numa tristeza profunda e ficar doente. Mulheres abandonadas pelos seus maridos, elas podem desenvolver câncer, células angustiadas. Os oncologistas dizem isso. Se você for na ala terminal do hospital do câncer, vai ter muita gente que está lá porque não perdoa. A raiva, o rancor, o ressentimento explode no corpo da pessoa. Existem homens que, porque perdem tudo, perdem o nome, perdem tudo, entram numa depressão profunda. Hoje conversamos no almoço por uma pessoa assim. Perdeu tudo, perdeu a dignidade, jogaram ele fora, não deram valor para quem ele foi, ele não foi reconhecido pelo mérito que tinha, pelos anos que serviu. Ele está em cima de uma cama, ele está doente. É a alma dele que está adoecendo ele. Você fica doente pelo corpo e você fica doente pela alma. O homem pode desenvolver úlcera gástrica pelo excesso de suco gástrico, pelo estresse. Estressadíssimo, quer controlar o mundo, não consegue controlar o mundo, e daqui a pouco tem gastrite, começa com ácidozinho, com a alma adoecendo o corpo. Mas o espírito também adoece o corpo. A doença que a alma adoece o corpo é a doença psicossomática. A doença que o espírito adoece o corpo é pneumossomática. Pneumo é o espírito, pneuma é o espírito. Enfermidades espirituais, doenças espirituais. Doenças espirituais, radiografia, tomografia, sonografia, nada disso vai dar resultado. Não tem fia que existe no mundo que vai mostrar uma doença espiritual. Não vai mostrar. Pode fazer todos os exames que não vai aparecer. A mulher tem a doença no rim, o homem tem a doença no rim, dói, o rim não funciona, dói, o rim não funciona, faz todos os exames, não tem motivo para doer. E não tem motivo para não funcionar o rim. Tinha que funcionar. A Bíblia conta a mulher encurvada. Lucas capítulo 13 fala que tinha uma mulher encurvada por um espírito de enfermidade. Aquela mulher podia ir para um ortopedista, não ia resolver. Podia ir para uma fisioterapeuta, não ia resolver. Ela precisava que o demônio saísse do corpo dela. Era espiritual a doença. Estava alojado nos ossos. O mesmo evangelho de Lucas, e Lucas era médico. Conta a história de um menino que era surdo e mudo. E o demônio saiu e o menino falou. Pode levar o menino para otorrinolaringologista, para fonoaudióloga, não vai resolver. Porque é espiritual. Então, o mundo espiritual pode travar uma pessoa com enfermidades graves? Pode. Lembra daquele homem do tanque de Betesda que estava querendo cair na água para ser curado? Ninguém empurrava aquele homem e ele estava lá, 38 anos, tetraplégico, em cima de um leito. E Jesus curou aquele homem, libertou aquele homem. Depois, ele encontra com aquele homem numa sinagoga e ele fala para aquele homem: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eita, tem pior do que ser tetraplégico? Tem, pode ser tetraplégico e surdo, por que não? Pode ser tetraplégico e cego, por que não?
Então aquela enfermidade é espiritual, é resultado de pecado. Vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Aquela enfermidade não era enfermidade física, era resultante de pecado. Pecado encoberto é uma procuração nas mãos de Satanás para destruir casa, família, filhos. Pastora, como que eu vou confessar o meu adultério? Querido, vomita isso na cruz, porque Deus e o diabo já sabem. Já está lá no livro da vida seu. Limpa a sua história, limpa a sua vida. Você não só vai ficar livre do cão, como você vai livrar as gerações futuras do cão. A herança que você vai deixar para filhos, netos, bisnetos, tataranetos, vai ser bendita, porque você limpou a sua vida. Então vamos lá, interrompe aí. Princípio de concordância na terra, leva para o céu a nossa história e tira das mãos do inimigo. Quando eu confesso meu pecado para outra pessoa, e ela concorda comigo, podemos orar e desligar essa história no mundo espiritual. O que desligamos na terra é desligado no céu, céu é mundo espiritual. O que ligamos na terra é ligado no céu. Eu posso orar com essa pessoa e dizer, olha, eu desligo sua vida do império das trevas e ligo ao reino da luz, e ordeno na autoridade que há no nome de Jesus, que todos os demônios que vieram para a sua vida por causa desse pecado que você se arrepende e confessa, saiam agora, não volte mais, e não toque nas gerações futuras suas, fora, pelo poder que é no nome de Jesus. Zerou a conta. Então, quando dois concordam na terra, eles levam para o céu. O princípio da concordância da terra leva para o céu. O que eu concordo na terra, eu levo para o céu. O que eu ligo na terra, eu levo para o céu. O que eu desligo na terra, eu levo para o céu. É daqui para lá. Mas o texto que eu li para você no começo da noite, você não pensa que eu sou boba, que eu já esqueci o que eu li. Sou velha, mas não sou boba. Tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele o amém, para a glória dele, por nosso intermédio. Tudo que Deus prometeu para nós tem a concordância do próprio Deus para que aconteça na nossa vida. Eu estou falando de bênçãos. Tantas quantas são as promessas de Deus de bênçãos para a nossa vida. Tem a concordância dele para trazer para a terra aquilo que ele prometeu. Hoje ainda falamos, não tem nada que temos que do céu não nos tenha sido dado, tudo vem de lá para cá. Antes da fundação do mundo, antes dele dizer haja luz, ele aprovisionou bênçãos no mundo espiritual para nós. Antes dele fazer o homem, ele preparou o depósito de bênçãos para o homem. Antes dele criar o mundo como ele é, ele já aprovisionou bênçãos na região celestial. E essas bênçãos, para vir para a terra, precisa do sim, amém dele. Daqui para lá, são 2 homens ou mais. E de lá para cá? Como que as coisas vêm do céu para a terra? Como que elas vêm do céu para a terra? Quando há concordância de Deus. E como que esse negócio de concordância de Deus? Você não pode esquecer que é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra do Jordão? O filho estava em carne, a voz do Pai foi ouvida dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, e o Espírito desce em forma de pomba, a Trindade se manifestou aos homens. Tudo que vem para a terra, do céu, tudo, absolutamente tudo, conta com os 3. A Bíblia fala, na primeira epístola de João, capítulo 5, que no céu os 3 dão testemunho, e na terra os 3 são unânimes num só propósito. Escute que eu estou te ensinando um mistério da palavra de Deus. Escute bem. No céu os 3 dão testemunho. Na terra os 3 são unânimes num só propósito. O que é unanimidade? É concordância plena. Você já viu aquela reunião que fala, tem algum voto contrário? Não. Então bota aí na ata, aprovado por unanimidade. Não tem voto contrário, todo mundo está de acordo.
Na terra, os três são unânimes num só propósito. Na terra, os três têm que estar de acordo para as coisas virem do céu para a terra. Na terra, os três precisam estar juntos para acontecer o sobrenatural que vem do alto. E para você entender, vamos passear um pouquinho pela palavra. A palavra de Deus diz que pela vontade do Pai, tudo que foi feito se fez. Cantamos isso aqui. Pela vontade dele, o que não existia passou a existir. Pela vontade dele, as coisas visíveis e invisíveis foram criadas. Do Pai. Como é que o Pai executou essa vontade? Houve uma explosão, como dizem os cientistas, um Big Bang, pá, explode os átomos, explode tudo? Não. A Bíblia fala que o Espírito pairava sobre a face das águas, Espírito Santo. E a Bíblia fala que o Pai liberava a palavra, e a palavra, o pastor Otto leu ontem para você, é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. A palavra é o Filho. A palavra é o verbo, e o verbo é o Filho. Quando cantamos, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas, através do Filho, tudo que foi feito se fez, através da palavra. Então a vontade do Pai para chamar à existência tudo que Ele criou, Ele contou com o Filho e com o Espírito. O Espírito chocava e a vontade dele acontecia quando a palavra era liberada. Os três juntos traz do céu para a terra a criação.